Gravação iniciada. Obrigado. Bom dia. Iniciando o julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 9 de setembro de 2025, a qual está sendo gravado e será disponibilizado posteriormente. Todos os juízes já confirmaram a presença do sistema do debate. Vou iniciar a sessão. Temos 5 processos no dia de hoje. O processo de Corplastic Industrial Limitada se retira de pauta a pedido do relator, Dr. Eduardo Soares de Mello. Só um momento. Muito bem. Iniciamos os trabalhos com o processo Eletropolo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. Recurso jornal, relator é Dr. Carlos Henrique. Não há protesto por sustentação oral. Obrigado, presidente. Vamos lá. Bom dia a todos novamente. O auto é composto de 4 infrações. Vou falar rapidamente. A primeira deixou de pagar o ICMS no montante digital. No período de março de 2018 a dezembro de 2019, em razão de emissão de notas fiscais, contas de energia elétrica, modelo 6, em operações de fornecimento de energia elétrica tributadas, mas que foram indevidamente tratadas como isentas, tendo sido aplicado o benefício fiscal previsto no inciso 1 do artigo 29 do anexo 1 do RICMAS, que se destina a estabelecimento rural que efetivamente mantiver exploração agrícola ou pastoril e estiver inscrito no cadastro de contribuintes do ICMS, a clientes que não se revestem de tais características. O item 2 deixou de pagar o ICMS montante tal no período de março de 2018 a dezembro de 2019, em razão de emissão de notas fiscais contas de energias elétricas modelo 6 em operações de fornecimento de energia elétrica tributadas, mas que foram devidamente tratadas como isentas, tendo sido aplicado o benefício fiscal de isenção do ICMS a estabelecimento qualificado como pertencente a classes de consumo comercial e industrial para quais não há previsão legal de concessão de isenção. O item 3 deixou de pagar o ICMS montante tal no mesmo período, em operações de fornecimento de energia elétrica tributadas que foram indevidamente tratadas como isentas, tendo sido aplicado o benefício fiscal previsto na linha E do inciso 2 do artigo 29, anexo 1 do RICMAS, que se destina à energia elétrica fornecida para consumo residencial até o limite de 90 kW. A clientes que foi fornecida energia elétrica em quantidade superior a 90 kW, de acordo com as informações constantes das notas fiscais. E o item 4 deixou de pagar o ICMS também, no período de março de 18 a dezembro de 2019, em operações de fornecimento de energia elétrica tributadas, mas que foram indevidamente tratadas como isentas, tendo sido aplicado o benefício fiscal previsto no artigo 55, anexo 1 do RICMAS, que destina a órgãos de administração pública direta e suas fundações e autarquias, clientes que não se revestem de tais características. A recorrente inconformado apresentou defesa. Não há pedido de sustentação oral. A decisão de primeira instância julgou integralmente procedente o auto de infração. A recorrente apresentou recurso ordinário, revisando os argumentos de defesa em relação ao mérito. No parecer da representação fiscal e suas contras-razões, refutando os argumentos da recorrente e requerendo o não provimento integral do recurso ordinário. Vamos direto ao voto. O auto de infração é composto de multa, lavrado, trato. O item 1, isenção considerada indevida, tendo em vista que o benefício fiscal previsto no inciso 1 do artigo 29, anexo 1 do RICMAS, que se destina a estabelecimento rural que efetivamente mantém exploração agrícola ou pastoril e esteja inscrito no cadastro de contribuintes do ICMS, que não se aplica aos clientes destinatários. O item 2, da isenção considerada indevida em vista de notas fiscais indicar o benefício fiscal de isenção de ICMS a estabelecimentos qualificados como pertencentes à classe de consumo comercial e industrial, para as quais não há previsão legal de concessão de isenção. O item 3, da isenção considerada indevida em vista do benefício fiscal previsto na linha A, inciso 2, artigo 29, anexo 1 do RICMAS, que se destina à energia elétrica fornecida para consumo residencial até o limite de 90 kW. Foi aplicado a clientes a quem foi fornecida energia em quantidade superior a 90 kW, de acordo com informações constantes das notas fiscais. Item 4, a isenção considerada indevida, tendo em vista das notas fiscais indicar o benefício fiscal previsto no artigo 55, anexo 1 do RICMAS, que se destina a órgãos de administração pública estadual direta e suas fundações e autarquias a clientes que não se revestem tais características. A recorrente reprisa o recurso ordinário os argumentos apresentados em sua defesa, em primeira instância, em resumo de que 1. Não incorreu em infração porque vários dos contribuintes listados
no mencionado auto-infração são órgãos públicos estaduais que possuem isenção de ICMS, em razão dos artigos 8º e 55 do RICNES, conforme demonstrado por amostragem do Hospital Estadual Mário Covas e escolas estaduais mantidas pelo Governo do Estado de São Paulo e Maria do Carmo Campos Ferreira. 2. Vários dos contribuintes listados no mencionado no auto-infração possuem decisão em processo judicial para não incidência do ICMS em suas faturas de energia elétrica, conforme exemplos por amostragem. Condomínio Top Center, processo tal, Associação Beneficente Nossa Senhora de Nazaré, processo tal, Academia Paulista Anchieta, processo tal, Irmandade Misericórdia de Misericórdia de São Paulo, processo tal, mesmo processo, final 26.0053. E ele para empreendimentos imobiliários, mesmo processo, e autosserviços alimentos limitados, mesmo processo. No caso, a decisão judicial alega a recorrente que apenas deu cumprimento à legislação estadual da regência do ICMS, quando exclui tal montante das faturas dos órgãos públicos estaduais e ao que determinava as decisões judiciais recebidas por seus clientes, os quais determinava a não incidência do ICMS, de maneira que não há que se falar em infração da legislação tributária que justifique a imposição do auto-infração, imposição e multa. Por outro lado, alega eventual crédito ICMS anteriormente suspenso por força de determinação judicial que não deve ser cobrado do concessionário de distribuição de energia, mas sim diretamente do contribuinte final consumidor. No tocante à infração do item 1, a recorrente não carregou aos autos qualquer documento que comprovasse que as empresas listadas no demonstrativo 1B fizessem justo ao benefício fiscal previsto no inciso 1 do artigo 29 do anexo 1 do RICNES, e que se destinam ao estabelecimento rural que efetivamente mantém a exploração agrícola ou pastoril e esteja inscrito no cadastro de contribuintes de ICMS, tendo sido constatado pelo agente fiscal que tais empresas não têm natureza de produto rural ou estão em situação irregular junto à Fazenda do Estado de São Paulo, ou não inscritas, não se aplicando ao alegado benefício. Em relação ao item 2, conforme consta no termo circunstanciado, apesar de notificada, a recorrente não logrou justificar e fundamentar a isenção aplicada nas operações relacionadas no demonstrativo 2B analítico, folhas 33 seguintes. O agente fiscal atuante se manifestou detalhadamente às folhas 2.339 acerca dos processos judiciais mencionados, não tendo a recorrente carreado para os autos prova para elidir tais acusações. Segundo o agente fiscal atuante, os processos judiciais tratam: 1. Condomínio Top Center, final 0053, versa sobre não incidência do ICMS, sobre TUST. Não é o caso de nenhuma operação elencada do auto-infração. A Associação Beneficente Nossa Senhora de Nazaré, mesmo processo, buscava o reconhecimento da imunidade tributária fundamentado no artigo 150, 6 alínea C da Constituição Federal, tendo sido sua pretensão julgada improcedente em 26/9/2012, anos antes das operações relacionadas neste auto-infração e em momento posterior à decisão juntada pela defesa. Academia Paulista de Anchieta Limitada, processo 003557. Diante da garantia da energia suplementar em caso de aumento de demanda, requereu judicialmente o ICMS deveria ser cobrado somente o que foi efetivamente consumido, ação julgada improcedente. Irmandade Casa de Misericórdia de São Paulo, processo também 8150, final 0053. É que são os finais 0053 são os mesmos, por acaso, são os mesmos números. Ação para declarar a inexistência de relação jurídica tributária que obriga a recolher ICMS sobre qualquer encargos de transmissão e distribuição, restringindo a respectiva base de cálculo, portanto, os valores pagos a título de efetivo fornecimento e consumo de energia elétrica. Como não foi cobrado nenhum valor de ICMS sobre qualquer encargos de transmissão e distribuição, essa decisão igualmente não abala a procedência da acusação. Autosserviço de alimentos, final, processo 10.36609, também final 0053. Ação para restringir o pagamento do ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica, excluindo a base de cálculo TUST e TUST. Nos autos que não existe cobrança de ICMS sobre TUST e TUST, mas apenas sobre o fornecimento de energia elétrica do dito. Quanto ao item 3 do auto-infração, a isenção considerada indevida, tendo em vista que o benefício fiscal previsto na linha A, inciso 2 do artigo anexo 29 do RICNES, deixa energia elétrica fornecida para o consumo residencial até o limite de 90 kW, mas a recorrente aplicou tal isenção a clientes em quem foi fornecida energia elétrica em quantidade superior a 90. De acordo com as informações constantes das notas fiscais, não tendo a recorrente também carreado para os autos, provas para eleger a acusação. No tocante ao item 4, embora a recorrente alegue que a venda de energia foi efetuada para órgãos públicos, o Hospital Estadual Mário Covas, apesar do nome, é uma fundação de direito
privado municipal, conforme indicado no seu cadastro do seu CNPJ, apresentado pelo auditor fiscal atuante, e a Escola Maria do Carmo Campos Ferreira também é uma associação privada que tem o nome de APM e Dona Maria do Carmo Ferreira, tal qual demonstrado por seu cadastro do CNPJ, não sustentando as alegações da recorrente. Finalmente, com relação à alegação de que houve decisão judicial que suspendeu a atividade do creditário, objeto do presente atuação, não há nos autos qualquer prova de tal alegação, pois tal afirmativa tiver relação com os processos judiciais listados pela defesa no recurso ordinário e devidamente analisados e mencionados acima, são não aplicáveis em caso em epígrafe. Permanece irretocável, portanto, o trabalho fiscal devidamente instruído, documentos demonstrativos e demais elementos comprobatórios das infrações. Antes exposto, decido conhecer o recurso ordinário e negar o provimento, mantendo a decisão proferida em primeira instância que julgou procedente a infração. Assim como eu voto, presidente. Agradeço, doutor Carlos. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Só um momento, o sistema está lento. Vou iniciar a votação. Iniciar a votação, recurso ordinário de Eletropolo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. foi conhecido e não provido. Passar para o processo de Gran Brasil Indústria e Comércio de Polímeros Limitada, recurso ordinário de minha relatoria. Não há protesto por sustentação oral. Um momentinho só. Muito bem. Em recurso ordinário, são 11 acusações fiscais. Deixar de pagar ICMS. Só um momento só. Por não haver registrado em meio magnético no livro de saída da escrituração fiscal digital, notas fiscais eletrônicas e sua emissão. Acreditar-se indevidamente ICMS, decorrente do registro de notas fiscais eletrônicas relativas a operações de entrada de mercadoria do estabelecimento, no livro de registro de entradas, em valor superior ao valor do imposto destacado dos documentos fiscais. Acreditar-se indevidamente ICMS, decorrente do registro de conhecimento de transporte eletrônicos, relativo a serviços de transporte tomados pelo estabelecimento, nos livros de registro de entrada da escrituração fiscal digital, em valor superior ao valor destacado dos documentos fiscais. Acreditar-se indevidamente ICMS, decorrente do registro da nota fiscal eletrônica cancelada pela emitente, no livro de registro de entradas da escrituração fiscal digital. Acreditar-se indevidamente ICMS, decorrente do registro de conhecimento de transportes eletrônicos cancelados pelos emitentes, nos livros de registro de entradas da escrituração fiscal digital. Acreditar-se indevidamente ICMS, decorrente da emissão e registro de notas fiscais eletrônicas a título de lançamento do crédito relativo à compra de bem para mobilizado, CFP 1604, no livro de registro de entrada da escrituração fiscal digital, em desacordo com a regra prevista na legislação tributária. Acreditar-se indevidamente ICMS, decorrente do registro de notas fiscais eletrônicas relativas a operações de devolução de compras de mercadoria do estabelecimento no livro de registro de entrada da escrituração fiscal digital. Deixar de registrar em meio magnético no livro de registro de saída da escrituração digital notas fiscais eletrônicas de sua emissão relativas a operações de saída de mercadorias não sujeitas ao pagamento de imposto. Deixar de registrar em meio magnético no livro de registro de entrada da escrituração fiscal digital notas fiscais eletrônicas relativas a operações de entrada de mercadorias não sujeitas ao pagamento de imposto. Deixar de registrar em meio magnético no livro de entrada da escrituração fiscal digital
Notas fiscais relativas a operações de entrar mercadoria do estabelecimento, sendo que já se encontravam escriturais de operações do período. E deixar de registrar e-mail magnético no registro central de escrituração fiscal digital, conhecimento de transportes eletrônicos relativos a recebimento de serviços de transporte, sendo que já se encontravam escriturais de operações do período. Adição primeira instância, julgou presente o AIM, inconformidade com a decisão da primeira instância ou contribuinte de depósito de recurso ordinário, requerendo o cancelamento da auto-infração, a redução das multas aplicadas e redução de juros ao patamar da taxa Selic. A dúvida da operação fiscal manifestou por não provimento recurso ordinário. Esse é o relatório, vou passar o voto. Inicialmente, conforme folha 778, houve a confissão irretratável do débito fiscal e renúncia ao contencioso administrativo tributário do contribuinte relativamente ao item 11 do AIM, esgotando-se o respectivo processo administrativo tributário. No tocante à alegação de nulidade em razão de bis e idem em relação ao laudo de inflação 4138501 e 4143472, nossa decisão recorrente. Analisando os referidos AINs, folhas 824 a 837, não verifica coincidência de fatos geradores que ensejaram a atuação deles e o presente auto-inflação, uma vez que não há coincidência dos valores exigidos para as mesmas acusações fiscais e mesmos períodos. Nesse sentido, o auditor fiscal atuante expôs. As OSFs números tais e quais foram emitidos para a realização de outras verificações, onde foram lavrados os AINs 4138501 e 443.472. O presente trabalho foi realizado de forma minuciosa, exigindo-se somente o que não foi exigido no auto de infração anteriormente citados. A julgadora de primeira instância bem apreciou a matéria. Apesar da semelhança entre as apurações dos três autos de infração, não vejo vício a serem revistos. O item 2 do presente AIN trata de acreditamento devido, decorrente de nota fiscal relativa a operações de entrar mercadorias em valor superior ao imposto sacado nos meses de maio a dezembro, entre outros meses. Não há intersecção de período em relação ao AIN 438.501, que trata de fevereiro e março de 2020, em relação ao AIN 443.472, embora haja intersecção nos meses de maio, junho, julho e agosto de 2020, trata de apropriação de crédito efetuada nos fiscais distintas. Cada ordem de serviço teve um escopo fiscal. Assim, diversamente alegado, não houve duplicidade de sanções ou imposição sobre o mesmo fato. No start, não ocorreu a pretensão da autuada. Relativamente às alegações de imposição de auto-infração, nossa decisão é recorrente. Quanto ao item 1, os dispositivos indicados como infringidos, artigos 58, 215 e 87 do regulamento, diversamente do alegado, são absolutamente compatíveis com a acusação fiscal, pois a falta de pagamento decorre justamente da falta de escrituração de notas fiscais de saídas tributadas no livre registro de saídas, ou seja, o débito de imposto não foi declarado pela autuada. Consequentemente, ela deixou de pagar o devido ICMS devido respectivo. Quanto ao item 2 do AIN, a alegação de bis e idem já foi apreciada no item 2 deste voto. Diversamente alegada, a divergência entre os valores da base de cálculo do imposto e o valor da operação não se refere ao flat, mas sim ao IPI, que no caso não integra a base de cálculo. Item 3, para o primeiro artigo 24 da Lei 674, como se pode observar nas notas fiscais. Assim, o IPI não integrando a base de cálculo do ICMS não há direito ao creditamento desse imposto. O item 2, artigo 36 da Lei 674, dispõe que somente o imposto sacado na nota fiscal confere direito ao crédito. Item 2, imposto integralmente cobrado, importância calculada nos termos do item precedente e destacado do documento fiscal hábil. Assim, com a acusação fiscal, não assistindo a razão, a recorrente contra-alega que se trataria de fletes das operações. Quanto ao item 3 do AIN, a recorrente alega que valeriam as mesmas observações em relação aos itens 1 e 2, que envolveriam a falta de base legal para calculações, bem como a falta de provas da totalidade das calculações diante dos critérios demonstráveis utilizados. As alegações são genéricas. A acusação de ter falta de pagamento, a qual for alegada a incompatibilidade dos dispositivos indicados como infringidos, é diverso do item 3, creditamento indevido. Enquanto a acusação do item 2 for alegada, a diferença seria o flat das operações com mercadorias, o que não tem semelhança com o item 3, uma vez que trata de operações com mercadorias. Assim, de prestações de serviço de transporte, ou seja, já é o próprio FET, cujo creditamento foi realizado maior do que destacado no conhecimento de transporte. Artigo 22 da Lei 13457 dispõe que, em se tratando de operações caracterizadas de documentos recebidos, emitidos ou escriturados pelo sujeito passivo, admitir-se-á como elemento de prova em substituição ao serviço de documento demonstrativo no qual as operações, prestações e eventos estejam individualmente discriminados.
No item 3 diz o seguinte: esteja acompanhado de originais ou cópias dos respectivos documentos em quantidade suficiente para comprovar de forma inequívoca a aniquilação a um único evento ao ocorrência da infração. Assim, a previsão legal em existindo demonstrativo discriminado cada uma das operações e prestações, a instrução do processo pode realizar por amostragem de notas fiscais, uma vez que o contribuinte dela dispõe, por se referir a operações praticadas pela ou com ela, e pode considerar fio demonstrativo conforme para o primeiro artigo 22, lei 3457, não havendo, portanto, qualquer vício ou falta de prestação de provas. É pacífica a citação demonstrativa pela Câmara sobre esse título, como se observa no processo da ET 12, 40.19894, 2013, relatoria do Dr. Cleito Munir Furguim, transcrito aqui no meu voto. Assim, não assiste razão requente. A eventual existência do credor não exime o contribuinte da agência fiscal, se a matéria classificada como superior, conforme o processo da ET 2, 54649/2010, relator Dr. Celso Barbosa Juliano, transcrito também no meu voto. Diversamente do alegado, ao destaque do semestre dos conhecimentos de transporte, conforme se verifica as folhas 293 a 333. Assim, sem razão, quando alega que não haveria o referido destaque e o creditamento foi feito por meio da DGNRE, que, ademais, não foi trazido pela autuada para provar sua alegação. O que significa que é recorrente que todos os conhecimentos de transporte valores superiores a que considerem, conforme folhas 283 a 292. Quanto aos itens 4 e 5 do AIN, diversamente pretendido, o decreto tem força normativa, conforme o artigo 96 do CTN, sendo o artigo 61 do RICMES, tem fundamento no artigo 38 da Lei 674, cuja redação é idêntica ao referido ao artigo 61 do regulamento. Assim, ao infringir o artigo 60 do regulamento, ao descumprir da obrigação estabelecida por todos os contribuintes descaber a pretensão recorrente. Quanto ao item 6, diversamente delegado, o demonstrativo de folhas 376, as notas fiscais de folhas 377, só fazer uma correção depois, 396 demonstra inflação, uma vez que se verifica que o creditamento foi realizado foi o exato valor semestre destacado nas notas fiscais, ou seja, não foi respeitada a regra do parágrafo 10, artigo 61 do regulamento, em especial as notas fiscais numa descrição do bem que teria sido adquirido, uma vez que limita-se a descrever como ativo permanente, e nem qual seria a nota fiscal da efetiva compra do bem. Quanto ao item 7 do AIN, a recorrente repete a alegação contida nos itens 4 e 5 do AIN que foram suprapreciadas. Embora conste como operações de devoluções, a recorrente não traz provas de que o creditamento realizado estaria anulando exatamente o débito realizado anteriormente. Pelo contrário, conforme folhas 397 a 400, o que se verifica é que a autuada se acreditou os valores superiores que constam das nossas fiscais de devoluções. Quanto aos itens 8, 9 e 10 do AIN, a escrituração é obrigatoriamente realizada digitalmente, sendo que não registrar notas fiscais dos arquivos digitais dos livros fiscais, a recorrente deixou de fazer por meio magnético, que é a geração das informações relativas ao imposto. Podemos trazer a seguinte definição disponível no seguinte site, descrito aqui no meu voto. Meios magnéticos, definição. Trata-se de geração de informações de tributos, fechamentos fiscais, estoque e notas fiscais, entradas e saídas, em arquivos formatos TXT ou XML. Esses meios magnéticos permitem ao governo efetuar a fiscalização dos movimentos dos contribuintes na esfera municipal, estadual ou federal. Assim, diversamente ligada à submissão dos fatos à norma. Considerando que a recorrente realizou operações de saídas de mercadorias da ordem de 226 milhões em 12 meses, o que denota que o contribuinte não é de pequeno porte, a quantidade de infrações competentes AIN e que já houve a limitação das infrações formais a 1% dessas saídas, folhas 8, entendo que não cabe a aplicação do benefício do artigo 527A do regulamento. Destaque não contra a pretensão da recorrente. Quanto à alegação de multa confiscatória, a matéria está pacificada nesse TIT, na Câmara sobre esse TIT, e adota o entendimento exposto no processo da ET8, 4042, 460, relator Dr. Antônio Augusto Pereira de Carvalho, transcrito aqui meu voto. A administração pública deve atender à legalidade, o artigo 28 da Lei 3457, como visto, veda o julgamento afastar a aplicação de lei sob a alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas hipóteses previstas em seus incisos, que não contempla decisões de recurso extraordinário, sendo que o Senado tenha suspendido a execução do ato normativo. Assim, estando a multa especialmente prevista em lei, no caso da Lei 6374, o julgamento não pode passar sua aplicação. Ademais, o contribuinte tinha a possibilidade de usufruir do artigo 85b da Lei 674, de modo que a multa seja reduzida para 35% do valor do imposto. Observe que, dentro das condições previstas, não exige o pagamento de auto-infração para seu usufruto, podendo o contribuinte optar pela causa de diminuição. Um momento.
da penalidade ou ingressar no processo administrativo tributário. Nos casos autuado, preferiu ingressar no processo administrativo tributário ao invés de ter a multa reduzida para 35% do imposto, patamar similar aos 30% citado no recurso. Destaque não com a pretensão da requerente. Conforme as folhas 4 a 8, os juros referem aos fatos ocorridos a partir de 1 de 3 de 2020. Assim, ele já corresponde à taxa Selic nos termos do parágrafo 1º, artigo 96, 674, diversamente dos argumentos da requerente. Assim, a pretensão requerente carece nesse sentido, pois os juros já foram aplicados de acordo com a Selic, e não pela Lei 13.918 de 2009. Então, pelo exposto com esse nego por recurso ordinário, é assim que eu voto. Só um momento que eu vou fazer uma pequena correção aqui de redigitação. Muito bem, o voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciar a votação. O recurso ordinário de Gran Brasil Comércio, Indústria e Comércio de Polímeros Limitada foi conhecido e não provido. Passa processo de Bussadori Garcia e Cia Limitada. Recurso ordinário, relator Dr. Eduardo Soares de Mello. Não há protesto por sustentação, não. Só preciso editar o voto, presidente. Só um momento. Já é possível. Só um segundo. Bem, registrei o voto. Então, já na parte do meu voto, depois do relatório, eu descrevo cada uma das infrações, são 3, e digo: destaco desde já que, tendo em vista o recolhimento do débito fiscal relacionado ao item 3 do auto lavrado, de acordo com a informação contida nas folhas 1004 do processo, questão atinente à correspondente acusação fiscal não é objeto de discussão. Então, vão ser os itens 1 e 2. Mais para frente, as acusações fiscais dizem respeito, portanto, a 1. Falta de pagamento de ICMS pela indicação de exportação sem que a mesma tivesse sido realizada, decorrido o prazo de 180 dias da saída dos produtos do estabelecimento da recorrente. Em resposta à notificação para a demonstração das exportações, a recorrente apresenta o demonstrativo com a expressão, entre aspas, complemento de valor de venda não possui trânsito, fecha aspas. E o item 2, falta de pagamento de ICMS pela indicação de exportação sem que a mesma também tivesse sido comprovada em 180 dias. Em resposta, o contribuinte usa a expressão quebra de transporte. O item 3 eu não preciso repetir porque já foi objeto de recolhimento.
Em que pesem as alegações da recorrente ao longo do trabalho fiscal, o agente fiscal de rendas competente não identificou a apresentação de conjunto probatório suficiente para a demonstração das operações de exportação. Por essa razão, e nos termos do artigo 36, parágrafo 4º do regulamento do CMS, houve a presunção de operação mercantil interna, ou seja, dentro dos limites territoriais do Estado de São Paulo, a aplicação de alíquota de 18% sobre as diferenças apuradas, tendo em vista a falta de comprovação de que as mercadorias teriam sido exportadas ou destinadas a outro estado da federação, operação interestadual. A autuação fiscal decorre do entendimento fazendário de que a recorrente desrespeitara o artigo 445, 1 e 2, parágrafo 2º, item 1 do regulamento, e cuja norma determina sinteticamente o pagamento do ICMS diante 1. Da ausência de demonstração de exportação no prazo de 180 dias da saída das mercadorias do estabelecimento, e 2. Nas circunstâncias de perda, extravio, furto, roubo ou perecimento de mercadoria. Presumiu-se nos moldes do 36, parágrafo 4º do regulamento, o caráter interno das operações, saída e destino das mercadorias em território paulista, em decorrência da não comprovação da destinação dos produtos em outro estado da federação ou país estrangeiro. No que se refere ao item 1, a recorrente afirma que, pelo fato de que parte das notas fiscais teriam sido emitidas sem trânsito das mercadorias, por se referirem a documentos de complemento de valor, não fora possível a averbação na DUI, Declaração Única de Exportação. Isso porque diriam respeito a ajustes comerciais relacionados a embarques comprovados, em contraposição ao entendimento de exportação de novas mercadorias. Acrescenta que a emissão das notas fiscais de complemento de valor da venda, levadas a cabo fora do prazo estipulado em lei, 180 dias da saída das mercadorias do estabelecimento da remetente das mesmas, consiste em singelo descumprimento de dever instrumental de índole tributária, sem implicações prejudiciais ao fisco paulista. Destaco que o artigo 182, 1 e 2, parágrafo 1º do regulamento, estipula prazo para emissão de notas de complemento de valor, preço, em 3 dias contados da data em que se tiver efetivado o reajustamento do preço, decorrente de contrato escrito ou outro fato que culmine no aumento no valor original da operação mercantil, ou da data do acréscimo ao valor, contido na nota fiscal da operação de exportação, oriundo do contrato de câmbio, a ensejar essa adição. O deslinde da controvérsia requer demonstração da efetiva consumação da exportação, evidenciando verdade material consistente na real exportação de produtos que estariam representadas nas notas fiscais originais e nas notas fiscais de complemento de preço. Restará comprovado que as notas fiscais de complemento de preço não dizem respeito a outras mercadorias, distintas daquelas descritas nas notas fiscais originais, fragilizando então a arguição de que houvera 1. Mercadorias não exportadas, mas comercializadas em território nacional, ou 2. Novas mercadorias exportadas. Destarte, conjunto probatório eventualmente trazido ao processo pela recorrente, afastará entendimento fazendário consubstanciado em nova exportação ou circulação de outros produtos, distintos daqueles descritos nas notas originais, apenas em território nacional, corroborando a argumentação em defesa e recurso ordinário de que teriam ocorrido apenas ajustes comerciais na forma do 182, 1 e 2, parágrafo 1º do regulamento. Não constato data vênia dos documentos carreados ao processo a necessária relação entre as notas fiscais extemporâneas, entre parênteses, intituladas Notas Fiscais de Complementos de Preço e descritas no demonstrativo número 1 do trabalho fiscal, fecha parênteses, com mercadorias outrora exportadas devidamente representadas em notas anteriormente emitidas no prazo legal. Essas últimas notas fiscais não questionadas pelo trabalho fiscal. Não parece ter ocorrido singelo atraso na emissão das notas de complemento, porque, não obstante o prazo de 3 dias para referido expediente pela recorrente, o mesmo se deu no caso da nota fiscal 41606, aí eu trago o valor e a data da emissão, destacada exemplificativamente na argumentação da recorrida, em momento muito posterior ao limite temporal estatuído no 182, parágrafo 1º do regulamento, para emissão de nota fiscal de complemento de valor. Como bem observado pela recorrida e cujas palavras reproduzo a seguir, as emissões das alegadas notas fiscais de complemento de preço, e agora me refiro não apenas à nota 41606, ocorreram 71 dias contados da última operação de exportação e, como se não bastasse, 94 dias da primeira exportação. Se preciso, eu leio, mas eu reproduzo nesse sentido os dizeres da recorrida. Igualmente chama atenção que a recorrente não comprovou documentalmente o recebimento dos diversos alegados valores correspondentes aos complementos de pagamento.
Conquanto houvesse a plena possibilidade de, juntada ao processo dos inúmeros recebimentos das importâncias contidas nas notas fiscais de exportação e nas notas fiscais de complemento de preço, apresentando demonstrativo com a relação de pertinência entre todos os valores envolvidos, a recorrente quedou silente e, com essa inexcusável omissão, perdeu a oportunidade de comprovar que os valores das pretensas notas fiscais de complemento de preço integraram o valor total das exportações. É igualmente curiosa a falta de justificativa, a partir da qual sua plausibilidade seria analisada, para o complemento de preços e, o que chama ainda mais atenção, a inexistência de outros documentos, além dos mencionados comprovantes de pagamento e recebimento de valores complementares do preço, envolvendo os particulares contratantes. Para ser mais claro, sequer há novo contrato escrito entre pretensos exportador recorrente e importador estrangeiro, ou, em formalidade plenamente admissível, trocas de mensagens, exemplo, e-mails, ou outros elementos denotando a necessidade do referido complemento de preços com as correspondentes providências, formas de pagamento, datas dos envios dos numerários, etc. Nesse cenário probatório é insuficiente para embasar a argumentação da recorrente a inclusão no campo natureza da operação das notas fiscais e complementos de preço, da informação, entre aspas, complemento, venda de mercadoria a fixar com fim específico, fecha aspas. E, no campo dados adicionais da mesma documentação fiscal, a indicação das notas fiscais cujos valores foram supostamente complementados. Para que não remaneça dúvida, palmilho o entendimento trazido ao processo pela recorrente, e aí eu menciono o número da auto de infração, quanto à não ocorrência de movimentação de estoque em face da emissão de notas de complemento de valor, CFOP 5101, mormente porque não há circulação de mercadoria. Mas a documentação fiscal configuraria mero ajuste de valor, em contraposição à nota fiscal de distinta exportação, apenas se houvesse a sua demonstração. Não se está, na autuação fiscal em exame, condicionando o pagamento do ICMS à emissão de nota de complemento do valor no prazo estipulado em lei, mas tão somente exigindo o imposto estadual pela falta de demonstração de que a extemporânea documentação fiscal expedida e preenchida pela recorrente condiz com a realidade dos fatos, verdade material. Diante da particularidade do caso concreto, em que, no caso vertente, não se trata de singelo descumprimento a dever instrumental de índole tributária e que, por essa razão, como crê a recorrente, não respaldaria infração de falta de pagamento do imposto estadual. A assertividade, no meu sentir, da acusação fiscal dessume das particularidades do caso concreto que vão além do mero descumprimento do prazo legal. Como evidenciado, dizem respeito ao 1. Substancial e injustificado interregno entre a expiração do prazo legal para a emissão das notas de complemento de preço e a efetiva transmissão das mesmas e 2. Falta de apresentação de qualquer elemento documental que comprovasse que, de fato, tratar-se-ia de complemento de preço. Acrescento que, tendo em vista a expiração do prazo legal para a comprovação da regularidade das alegadas exportações ou da realização de operações interestaduais, a norma incerta no artigo 36, parágrafo 4º do regulamento, determina o pagamento do imposto estadual mediante presunção de realização de operação interna, dentro do Estado de São Paulo. Aludido o recolhimento nos moldes do artigo 445.1, alínea A do mesmo diploma normativo, consistirá em obrigação de estabelecimento remetente paulista, uma vez não efetivada a exportação, no prazo máximo de 180 dias contados da data da saída da mercadoria do seu estabelecimento. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento essa parte do recurso ordinário, que é o item 1. No que concerne a acusação fiscal do item 2 do auto de infração, tenho para mim que o trabalho fiscal faz menoscabo do fato de que as quebras técnicas dos produtos destinados à exportação configuram, como bem salientado pela recorrente, fenômeno natural de perda de massa dos grãos transportados, fecha aspas, em contraposição ao desacertado entendimento fazendário de que constituiriam perda de mercadoria, circunstância absolutamente distinta, coincidência do imposto estadual. Ao imputar infração a recorrente com assertiva de ausência de averbação na DUI de parte das mercadorias remetidas à exportação, o autor do feito, data vênia, ignora o processo natural de perda de massa de grãos de soja, fenômeno relacionado à atividade respiratória das sementes e, portanto, sem qualquer participação da recorrente, nitidamente acentuado em logística que envolve o trânsito da mercadoria em longas distâncias até o embarque para o exterior, expondo ao calor em lapso temporal significativo. Por se tratar de circunstância natural, ou seja, sem qualquer influência ou intenção do contribuinte autuado, a referida perda de peso e consequente diferença de quantidade de grãos de soja
informadas entre o início do ciclo mercantil na saída do produtor rural, volume maior, e a chegada no porto para o embarque destinado à exportação, volume menor, não pode ser alvo de tributação. Nesses termos, e dada a natureza dos bens comercializados, a justificada inexatidão da massa de grãos de soja fundamenta o porquê da não averbação de parte das mercadorias previstas para remessa e exportação, e dessa forma não deveria ensejar celeuma com implicações fiscais na forma pretendida pelo agente fiscal de rendas competente. Aqui eu deveria tirar essas duas frases, que acabei esquecendo de essa única frase, mas enfim. O artigo 446 do regulamento mantém a exigência do ICMS mesmo nas situações de perda de mercadoria, por qualquer que seja a razão. Não se trata da perda de mercadoria, seja qual for a causa dessa circunstância fática. Destarte de exigência do imposto estadual nos lindes do 4462 do regulamento. Configura-se falta de subsunção do fato à norma, fragilizando a acusação fiscal em exame. Isso porque, enquanto a regra incerta no 4462 do regulamento se refere, e aí eu destaco, à perda de mercadoria, pretenso fundamento legal para a exoneração tributária, o caso concreto diz respeito, e aí eu também destaco, a perda de volume, e não reitere-se a perda de mercadoria, o que evidenciam situações dissociadas. A mercadoria, o grão de soja, permanece no trajeto e nos diferentes modais de transportes e, simplesmente por esse motivo, não se admite confusão com perda de mercadoria, preconizada nos artigos 4452 e 4462, ambos do regulamento. Aqueles mesmos grãos que não se perdem no deslocamento físico do produtor rural ao porto para embarque endereçado ao exterior, sofrem, diferente do que pressupõe a fiscalização, diminuição de volume em face da redução natural da unidade dos grãos, o que diverge da perda da própria mercadoria. Somente a perda de mercadoria certifica a perda da posse e da propriedade do bem, o que em tese justificaria a tributação do imposto estadual. Onde se identifica, no caso concreto, a perda da propriedade ou da posse dos grãos de soja, elementos, aí é uma pergunta que eu faço, uma indagação, onde se identifica, no caso em comento, a perda da propriedade ou da posse dos grãos de soja, elementos caracterizadores da perda, nos moldes dos artigos 1196, 1223 e 1254, todos do Código Civil, para balizar a pretendida ocorrência do fato gerador do ICMS, nos lindes do artigo 4462 do regulamento? A resposta é em conteste. No caso em tela, não se identifica a perda. Na quebra técnica das mercadorias transportadas por perda de massa, envolvendo a umidade dos grãos, não há operação e circulação de mercadorias, elementos imprescindíveis para a configuração da hipótese de incidência do ICMS, tão somente porque não subsiste, respectivamente, negócio jurídico, exemplo, operação de compra e venda, e tampouco mutação patrimonial, entre parentes, circulação jurídica entre pessoas. Afinal, não há transferência de posse ou propriedade para terceiro. Pensamento contrário vilipendiará os acima citados artigos do Código Civil e que rezam que estabelece a perda do bem no momento em que finda o exercício dos direitos à propriedade ou à posse do mesmo. Em outras palavras, quando cessa o poder sobre o bem. Eventual prevalecimento do entendimento fazendário resultará em desrespeito ao artigo 110 do Código Tributário Nacional, que é aquele, em apertada síntese, diz que a lei tributária não pode alterar, entre outros, o conteúdo dos institutos de direito privado que estão no ordenamento jurídico para definir ou limitar competências tributárias. Embora não seja decisivo para a solução da contenda, orientação fazendária do Estado do Maranhão, externado no parecer 25 de 2022 e trazido ao processo pela recorrente, é extremamente oportuno porquanto, ao debruçar sobre situação fática idêntica, quebra técnica decorrente de variação de umidade oriunda da atividade respiratória de grãos, não enquadra a intitulada quebra admissível como fato gerador do ICMS. Diz o parecer que, e aí se precisar eu leio, mas vai exatamente nesse sentido. A influência das altas temperaturas sobre os bens transportados, seja na hipótese de entrada de cana-de-açúcar na usina para a produção do álcool, implicando em parcial evaporação com redução de volume, seja no carregamento e descarregamento de combustível, culminando em aumento/dilatação de volume, configuram para o STJ não configuram para o STJ fato gerador do ICMS. Eu trago decisão nesse sentido. Que foi um julgado trazido pela recorrente. Além disso, a recorrida traz à peça processual a resposta à consulta 27415 de 2023, que não guarda similitude
aí a recorrida, né? Que não guarda similitude com o caso em apreço, pois está relacionado a produto comercializado e exportado, distinto, café cru, e sem detalhamento exato da natureza da quebra do produto. Ao passo que o aludido julgado do STJ, que é o que eu mencionei anteriormente, trazido ao lume pela recorrente, diz respeito exatamente à situação dos autos. Alteração de temperatura no transporte de mercadorias, com consequências no volume e na massa das mesmas. Dito de outra forma, fenômenos naturais como esses, sem a ingerência do particular e cujas temperaturas havidas na época do transporte geram efeito sobre o volume e massa da mercadoria transportada, sequer podem sofrer exoneração tributária, até porque não diz respeito à perda de mercadoria. Mas não é só. A Resolução 9 de 92 da CONAB estabeleceu perda de peso aceitável decorrentes da atividade respiratória dos grãos armazenados na ordem de 0,15% ao mês, 1,8% ao ano, e estipulou perda de peso aceitável decorrente da redução do teor de umidade do produto em 0,11% ao mês, 1,32% ao ano. Como bem observado pela recorrente, no período de 19 meses, março de 21 a outubro de 22, abre aspas, a quantidade tributável total de, e aí vem uma quantidade de quilos, enquanto a quantidade tributável exportada foi de, aí traz uma quantidade um pouquinho menor de quilos, implicou em apenas 0,29 de não exportação, decorrente de quebras técnicas, em relação ao que fora inicialmente remetido para tanto. A informação é relevante, tendo em vista, como igualmente salientado pela recorrente, aos índices aceitáveis pela CONAB, de 0,15 ao mês, ou 1,8% ao ano, para perdas de peso em razão da atividade respiratória dos grãos, ou de 0,11% ao mês, 1,32% ao ano, originária da perda da umidade dos grãos. Não bastasse a suficiência dessas ponderações para concluir pelo desacerto da acusação fiscal, item 2, revela manifesta fragilidade jurídica a afirmação da recorrida de que, e aí eu vou resumir, o fato gerador do imposto não é a perda, a quebra da mercadoria, mas a saída do estabelecimento a qualquer título. E eu digo que há fragilidade, uma vez que, como já está claro nesse voto, não houve saída de mercadoria do estabelecimento na forma pretendida pelo autor do feito. Diante desses esclarecimentos, não há lógica na exigência de ICMS sob pretexto de falta de averbação de mercadorias remetidas para exportação, simplesmente porque a mesma averbação ocorrera. Observo minha divergência quanto à pretensão da recorrente da realização de diligência para apresentação de documentos fiscais, com a assertiva de se proporcionar a possibilidade de demonstração da efetivação das exportações. Embora não palmilhe do rigor da apresentação de provas, tão somente no momento da apresentação da defesa, salvo as demonstradas hipóteses de fato superveniente e motivo de força maior, nos lindes do artigo 83 da Lei Paulista 13457 de 2009, penso haver limites no trâmite processual para a alegada busca da verdade material. Nesse sentido, são inquestionáveis as oportunidades processuais não aproveitadas pela recorrente para apresentação de documentos e correspondentes explicações, ainda que após a apresentação da defesa. Do contrário, estar-se-á dando cheque em branco para comportamento da parte litigante, em afronta à celeridade e à eficiência do processo administrativo, além de outros princípios jurídicos. No que concerne, bem, aí em relação aos juros de mora, eu digo que está sendo aplicado ali nos termos, né, nos limites da Selic, conforme o artigo 565 do regulamento, a súmula revisitada do TIT 10/2017 e a específico artigo da Lei 16.497 de 2017. Aqui o contribuinte ele pleiteia também o 527A, mas só para o outro item, né, aquele que eu reconheci a improcedência da auto-infração, mas digo que ainda que fosse utilizado para o item que eu estou mantendo, não é o caso de aplicação, porque implicou em falta de pagamento do imposto e é um dos requisitos para suavização ou relevação da pena nos termos do referido 527A. Em face do exposto, conheço do provimento parcial recurso ordinário para reduzir o débito fiscal, tendo em vista a 1. Procedência da acusação fiscal do item 1 do auto e a 2. Improcedência da acusação fiscal do item 2 do auto. É assim como voto, presidente. Agradeço, doutor Eduardo Soares de Mello. O voto é registrado, o processo está em discussão. Doutor Eduardo, eu só não entendi uma coisa aqui, né? Que a recorrente. Eu entendo, claro, que não se cobraria ICMS na quebra, né? Apesar de algumas reflexões que talvez eu tivesse que fazer em relação a algumas fundamentações trazidas, né? Mas no contexto geral, falando de quebra de transporte de mercadoria da saída do
até a exportação, claro que existem os limites de quebra, né, no transporte de grãos, mas eu só não entendi esse argumento trazido aqui sobre o volume perdido. Cadê? Só perdi a página aqui. Quando ele fala, aqui, né, que os limites da Conab são de 15% ao mês, e ele traz aqui com um argumento de que no período de março de 21 a outubro de 22 teve uma perda de 0,29, né? Mas eu entendo que a mercadoria não foi transportada ao longo de 19 meses entre a saída para exportação e a efetiva exportação, né? Estou entendendo que não é o caso. Então, a perda aqui, a gente quer saber no período entre a saída do estabelecimento até a exportação. Essa é a perda relevante, né? Porque aí, nesse caso, né, a menos que ele tenha transportado por 2 meses até a exportação, excederia até mesmo essa baliza da Conab, né? Eu queria só entender isso, se essas exportações tiveram um tempo tão longo para a gente fazer essa comparação, né? E se não, se esse percentual de perda, aí considerando o intervalo de tempo específico entre a saída do estabelecimento e a efetiva exportação, se aí sim está dentro de balizas aceitáveis. Se o senhor chegou a analisar esse tipo de coisa. Tá sem áudio. Vamos ver se eu consigo te responder. Primeiro, eu observo que esse é um argumento subsidiário no meu voto, tá? Então, ainda que a gente extraia e desconsidere pelos argumentos anteriores, para mim não existe tributação nessa quebra técnica, porque não houve perda de mercadoria, houve sim uma diminuição da massa, porque provavelmente houve uma evaporação, não digo uma evaporação, porque a gente usa mais para cana-de-açúcar, mas houve uma diminuição da massa porque ela foi o grão se tornando cada vez mais seco, porque exposto ao calor. Então não dá para você falar que houve perda de mercadoria. Toda a mercadoria foi e continuou desde ali do produtor rural até o seu embarque. Então esse é o grande argumento. Agora, subsidiariamente, o que eu aproveitei foi esse outro argumento, e que realmente ele está se referindo a 19 meses, ele não está falando exatamente no período, né, que você colocou no período daquelas operações, pelo menos é o que eu entendi. Eu entendi de uma forma geral que o contribuinte ele tem atendido, né, repito, como argumento subsidiário, aquele percentual, né, acho que é 1/4 daquele percentual, né, que é aceitável pela Conab como perda técnica. Então ficou uma coisa mais geral para demonstrar a boa-fé do contribuinte, que é até a expressão que ela utiliza no recurso ordinário. Não sei se eu te respondi. Tudo bem, doutor Eduardo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir vistas, né? Eu vou dar uma olhada com mais calma essa questão do item 2. Estou pedindo licença, doutor Eduardo, eu vou solicitar a vista do processo. Muito bem. Então, o processo do recurso ordinário de Bussador e Garcia e C. Limitada será em vista para mim e retornar oportunamente. Passar processo de Refritubos, comércio e importação de metais limitada, é recurso ordinário, relator Dr. Carlos Henrique. Não há protesto por sustentação oral. Obrigado, presidente. Rapidamente, o auto é composto de 4 infrações. Rapidamente, deixou de pagar o ICMS valor de tanto nos meses de fevereiro de 2021 a fevereiro de 2022, em virtude de emissão de notas fiscais eletrônicas, modelo 55, CFLP 5917, remessa de mercadoria em consignação mercantil ou industrial, sem destaque do ICMS. O item 2, creditou-se indevidamente do ICMS, valor de tanto, no mês de setembro de 21 a dezembro de 22, crédito em questão corresponde a notas fiscais eletrônicas, modelo 55, de emissão de Metalfama, Indústria e Comércio de Metais Limitada, inscrição estadual final 113, final CNPJ 1000 contrato 75. A Metalfama está submetida ao regime periódico de operação de ICMS desde 1/12/2000 e os documentos fiscais por ela emitidos não contêm destaque do ICMS.
O item 3 deixou de escriturar as escriturações fiscais digitais de entrada dos meses de março a maio de 21, agosto e setembro de 21 e janeiro de 22, notas fiscais eletrônicas modelo 55, no valor de tanto. E o item 3 deixou de escriturar nas escriturações fiscais digitais de entrada dos meses de março e abril de 21 e notas fiscais eletrônicas modelo 55, no valor de tanto. No valor de tanto. A empresa autuada apresentou sua defesa, apenas um comprovante de pagamento no valor de R$ 7.160,36, ocorrido em 3 de 12 de 24, constando como pagador Fael Indústria e Comércio Metrais Zerelli, final de CNPJ 26, e beneficiário Banco Brasil, Setor Público, Rio de Janeiro, final 426-95, folha 245. O órgão atuante apresentou manifestação prevista pelo artigo 36.13 da 13457, as folhas 248, requerendo manutenção do auto de infração. A decisão de primeira instância julgou procedente o auto de infração. Não há pedido sustentação oral, a representação fiscal apresentou suas contratações ao recurso ordinário, pugnando pelo não provimento ao recurso. Esse é o relatório. Vou diretamente ao voto. Primeiramente, a fase preliminar de cerceamento de defesa, eis que a recorrente em 17 de 4 de 24 foi devidamente notificada para apresentar esclarecimentos acerca do motivo de não ter sido procedido ao destaque do ICMS nos documentos fiscais, destacado na planilha anexa à notificação de folha 17. Afasta também a alegação em sede preliminar por vício insaneável de que a atuação é baseada em suposições e que a empresa nunca foi omissa na omissão de documentos fiscais. Isso porque nos autos consta extensa documentação demonstrando exaustiva análise dos documentos, tendo o fisco juntado aos autos além das notificações da recorrente e demonstrativos do débito às notas fiscais eletrônicas que comprovam as infrações dos itens 1, folhas 10 a 16, 2, folhas 29 a 204, folhas 3, folhas 205 e o item 4, folhas 210 e 234, suficientes e necessárias para embasar os fatos narrados e as infrações praticadas nos termos da legislação. Resta, portanto, afastada a mencionar preliminar, atendendo o auto de infração aos requisitos do artigo 142 do CTN em verbos, da qual eu transcrevo o artigo 142 do CTN. Permanece irretocável neste ponto, portanto, o trabalho fiscal devidamente instruído com todos os elementos comprobatórios das infrações, atendendo à legislação, não prejudicando a correta compreensão da acusação. Quanto ao item 1, a alegação que teria emitido notas fiscais de saídas de simples remessa para venda e consignação sem destaque do imposto e que emitiria as notas fiscais de venda somente por ocasião de efetiva venda com destaque do ICMS, não havendo que se falar em pagamento antecipado do ICMS, e muito menos a multa de ofício de 50%. Não se sustenta. Isso porque o artigo 465 do RICMES, do regulamento, prevê que a nota fiscal de saída em consignação deve conter o destaque do ICMS, como se depreende sua redação, da qual eu transcrevo o artigo 465 do regulamento. O fato de se tratar de simples remessa em consignação também não restou comprovado pela recorrente que não atendeu os termos da notificação para tal, de folha 17. No item 2, o artigo 61 do regulamento assegura o direito do crédito de imposto que tenha sido anteriormente cobrado. Ou seja, o artigo 61, para a compensação, será assegurado ao contribuinte, salvo disposição ao contrário, o direito de acreditar esse imposto anteriormente cobrado nos termos do item 2 do parágrafo 1º do artigo 59, da qual eu transcrevo. Deste modo, não tendo sido destacado o ICMS na nota fiscal de entrada, também não há que se falar em direito de crédito do imposto. Os itens 3 e 4 tratam da falta de escrituração de documentos fiscais às operações tributárias e não tributárias, respectivamente. No entanto, a recorrente efetivamente praticou as infrações descritas nos itens 3 e 4 do auto e sequer negou a sua prática, permanecendo também intocável as acusações fiscais constantes desses itens do auto-infração, não sendo cabível a alegação de boa-fé para afastar a aplicação da penalidade nos termos do artigo 138 do CTN, da qual eu transcrevo. A alegação da recorrente que a multa seria... Até eu preciso arrumar depois, que eu coloquei o artigo 136, mas eu vou arrumar depois. A alegação da recorrente de que a multa seria confiscatória não procede, isso que a multa está prevista no artigo 85 da 6.374, sendo vedado o processo administrativo e tributário afastar a aplicação da lei, exceto quando a inconstitucionalidade da norma sido declarada por meio de ADIM ou por decisão do STF. Em via incidental, e desde que o Senado Federal tenha suspendido as execuções do ato administrativo, conforme previsto no artigo 28 da 3457, não se aplicando as hipóteses.
Neste contexto, mesmo que as infrações não decorressem de falta de pagamento de imposto, entendo não cabe aplicação do artigo 527-A, tendo visto que não há nos autos fatos relevantes que justifiquem a redução ou relevação. Isso porque a relevação da multa é uma faculdade e não uma obrigação dos órgãos julgadores administrativos e também não ficou comprovado que a recorrente atende todos os requisitos legais para usufruir de seus benefícios. Resulta, portanto, afastada de forma inviável a aplicação do 527-A. As multas aplicadas estão previstas na legislação vigente e eficaz, especificamente o artigo 85 da 6.374, não havendo que se discutir acerca do seu montante, bem como da atualização do valor básico, que é objeto da súmula 13, da qual transcrevo a súmula 13 desse tribunal. É legítimo, portanto, também a incidência dos juros diários do artigo 96 da 6.334 a partir de 1º de janeiro de 89, mesmo porque as alegações de inconstitucionalidade dos juros aplicados por ferir o princípio constitucional não podem ser apreciadas na seara administrativa para o controle de constitucionalidade das leis. Eis as questões decorrentes da legislação estadual e seu eventual excesso deve ser discutido pelo Poder Judiciário. Assim, conclui-se que a fiscalização lavrar o auto presente, a infração observou corretamente as normas vigentes, aplicando corretamente a multas e juros diários nos termos do artigo 96 da 6.374. Antes acima exposto, conheço o recurso ordinário e nego o provimento, mantendo na íntegra a decisão proferida em certo julgamento de defesa, no qual manteve os itens 1, 3 e 5 remanescentes do auto de infração. É assim como eu voto, presidente. Doutor Carlos, esse final acho que está... não. Alguma Final. inconsistência aí. Então, exatamente, presidente. Desculpa. Então, realmente, eu vou ajustar aqui. Eu nego mantendo ainda a decisão de julgamento que julgou a primeira instância de julgamento, mantendo a decisão de primeira instância de julgamento, presidente. Eu vou ajustar aqui, presidente. Só um minutinho que eu preciso arrumar aqui também. Esse voto eu vi rápido. Obrigado, presidente. Pronto, presidente, eu já ajustei já. Muito obrigado. Ok, o voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, recurso ordinário de rifle de tubos, comércio e importação de metais limitada, foi conhecido e não provido. Muito bem, com isso, encerramos o processo de hoje. Então, podemos encerrar a sessão de julgamento dessa primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos do Estado de São Paulo, do dia 9 de setembro de 2025. Agradeço a presença de todos e pedir a por Luiz Felipe encerrar a gravação.